Olá, meus irmãos, nós chegamos hoje na última aula aqui dessa série do DNI, o desenvolvimento natural da igreja. Nós mostramos no início o que significa o DNI. Resumidamente, trata-se do maior projeto de desenvolvimento de igreja do mundo. Começou aí há mais de 20 anos atrás, pesquisas feitas em 1000 igrejas, perguntando quais as marcas de qualidades das igrejas que mais cresciam. Descobrimos aí as 8 marcas, eles descobriram as 8 marcas, depois fizeram vários testes para saber se era aquilo mesmo e certificaram-se que eram aquelas marcas, 8 marcas que nós estudamos uma por uma. Falamos aqui sobre princípios de crescimento e não modelos, que nós devemos crescer não buscando um retrato de uma igreja e trazendo para nós, não buscando lá o protótipo. Podemos até analisar as outras igrejas, mas descobrir aquilo que faz parte da nossa igreja, da nossa necessidade. Falamos então sobre essa necessidade de a gente ter menos movimento e mais deslocamento, trabalhar menos até, mas com mais inteligência, com uma agenda DNI. Falamos aí sobre os princípios da natureza que regem a igreja, não é? que se assemelham à igreja. 6 princípios muito interessantes que, se nós observarmos, nós vamos ganhar. Um deles, só para exemplificar, é o do vento. O vento que causa temporal, que derruba casas, o vento que traz estragos, o vento move navios, o vento se transforma em energia. Transformar dificuldades em oportunidades, né? Isso é algo importante. Falamos aí sobre a bússola trinitária, maneira com que Deus trabalha em nós, para que nós tenhamos um equilíbrio espiritual no nosso trato com a Trindade e a necessidade de nós termos uma vida equilibrada e uma igreja equilibrada. Hoje, nessa nossa última aula, eu quero mostrar para os irmãos alguns passos para começar. Alguém que termina o curso diz: e agora? O que devemos fazer? Então, 10 passos rapidamente, os irmãos vão entender como é que podemos implantar ou começar esse princípio do DNI na nossa igreja. Primeiro, fortalecer a motivação espiritual da igreja. Então, pregar para a igreja durante um tempo, aí, 1 mês, 2 meses, sobre o crescimento da igreja, pregar para a igreja que ela é como uma árvore que tem que crescer, como um rebanho que tem que reproduzir, como um edifício vivo, Pedro diz, que cresce, e trabalhar essa motivação, muito importante. O obreiro de uma igreja local, começando um ministério, começando o ano, demonstrar para a igreja essa alegria, essa motivação. Quando eu assumi um pastorado em determinada igreja, um dos presbíteros mais antigos da igreja, assim na porta da igreja, falou: pastor, eu não tenho sonho nenhum com a igreja. Eu perguntei na reunião: qual é o seu sonho? O que você espera? Qual a sua expectativa? Eu não tenho nenhuma expectativa, pastor. Estou aqui há 40 anos, nada acontece. Então, eu comecei a trabalhar essa questão o que a Bíblia fala de igreja, o que a Bíblia fala sobre planta, o que a Bíblia fala sobre crescimento. E, meus irmãos, graças a Deus deu certo. Ele mesmo, lá no futuro, falou: pastor, eu quase não acreditava. A igreja cresceu e cresceu razoavelmente bem, graças a Deus. Então, trabalhar essa motivação. O segundo ponto, depois de uma série de pregações, de reuniões, de conversar sobre o DNI, pode até nesse caminho inicial apresentar este livro aqui, ó. É o livro O Caminho por Si Só. Aqui os irmãos têm nesse livro um resumo, uma introdução ao DNI. Ele é barato, vocês podem comprar lá na editora Esperança, e quem sabe doar um para cada família, ou para cada líder, e falar: olha, daqui uma semana, 15 dias, daqui um mês nós vamos estudar esse livro aqui. Aí você faz um seminário, aí um encontro na escola dominical, um retiro num sábado o dia todo. Você vai apresentar esse livro, O Caminho por Si Só,
por si só, porque ele trabalha aqui Marcos, capítulo 4, verso 26, quando diz: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse, se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica. A primeira erva, depois a espiga e por fim o grão cheio de espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Então, a partir desse texto, ele descrever esse livro, que você tem dentro deles, você tem aqui um resumo do DNI. Quando uma família, um membro, um líder da igreja terminar de ler esse livretinho, ele já tem uma noção do que é o DNI. Então, isso aqui você ajuda na motivação da igreja e da liderança. Depois, é preciso aplicar o teste. Muitos colegas nossos, muitos alunos saem do CTCEB, do seminário, achando que basta ter o conceito, basta saber. Chegando na igreja, ele faz uma agenda, coloca ali as 8 marcas de qualidade. Já é bom, mas não é o ideal. O ideal é fazer o teste. Se a igreja tiver 20 membros, 30 membros, já pode fazer o teste para você saber o perfil, quais os fatores mínimos, quais os fatores máximos. Se você faz o teste agora, por exemplo, no final do ano, você vai fazer uma agenda para o ano que vem inteligente, magnífica. Conversei agora com um pastor nosso, de uma igreja até grande, falei: pastor, você está aí há muitos anos e possivelmente vai ficar muitos. Faz o teste, liga lá na Editora Esperança, faz lá o teste, eles têm lá os modelos, compra, aplica o teste aqui na igreja, pega o resultado, trabalha com a liderança primeiramente, trabalha com a igreja, faça uma agenda para trabalhar esses fatores mínimos e puxados pelos fatores máximos, atingindo a marca. Depois de um ano, renove isso aí, você vai ver como vai fazer bem para o seu ministério, trabalhar com alvo. É tão bom quando você chega numa igreja e pergunta para um membro: para onde a sua igreja está indo esse ano? E ele sabe para onde está indo. O contrário disso é quando alguém diz: não, a gente está indo, a gente é assim a vida inteira, está caminhando. É tão bom quando cada pessoa da igreja sabe para onde a igreja está indo, tem objetivo, ela quer atingir 8 marcas. Isso aí pode ser colocado no boletim, pode ser colocado lá na frente da igreja, através do data show, através de pastorais. Cada mês trabalha uma marca. Essas marcas trabalhadas na escola dominical, por exemplo, classes específicas, classes de desenvolvimento do amor, classes de dons, classes aí de evangelização, de evangelismo. E lembrando que o DNI tem material para o desenvolvimento de tudo isso aí, né? Eu mostrei esse, nós temos aqui esse que foi o primeiro livro, nós temos esse que nós estamos estudando aqui mais profundamente, Realce as Cores do Seu Mundo. Esse aqui que é a teoria do DNI, a mudança de paradigma na igreja. Falei sobre esse aqui, a prática do desenvolvimento natural da igreja. Aqui os irmãos encontram bastante sugestões. Que livro magnífico esse aqui, que a Editora Esperança tem. As 3 Cores do Amor, que pode ser estudado aí na escola dominical. As 3 Cores dos Seus Dons. Esse aqui para trabalhar a questão do culto inspirativo e outros. Isso aqui é apenas uma parte, O DNI tem muito material para apoiar. Ele não só oferece um teste, uma radiografia, mas ele tem material para apoiar. E coloca objetivos não quantitativos, mas qualitativos. Não diga para você mesmo: essa árvore vai produzir 5 pés vai produzir 5 mangas esse ano. Essa igreja nós vamos ter 100 convertidos esse ano. Alvos assim, que 50% esse ano vai participar de um grupo pequeno. Nós gostaríamos que 1/3 dos irmãos trouxessem visitantes. Gostaríamos de ter alvos assim com qualidade. Gostaríamos de ter um café da manhã a cada mês e coisas assim, com inteligência, fazendo parte de uma agenda, tudo buscando esses objetivos, né? Identifique os empecilhos. Aqui é muito importante. Por exemplo, vamos pensar numa igreja que tem uma dificuldade estrutural, as estruturas não são eficazes,
Suponhamos que o local é abafado, mal iluminado, os bancos são ruins, o som está ruim e a igreja não tem dinheiro. Então a pergunta é: como é que a gente faz quando você tem os desafios, mas você não tem condição? Então a minha sugestão é: ore muito sobre isso e busque as oportunidades. Às vezes sair do local onde você está, às vezes você encontra um local para alugar bem mais adequado, mais arejado. Às vezes você faz um projeto de cada família doar um banco aí por mês, alguma coisa assim. Deus vai dar condição à igreja de encontrar caminhos para mexer aí nas estruturas. Às vezes o empecilho ali é a questão do horário. Às vezes você tem que trabalhar os horários ali dos cultos, terminar um culto um pouquinho mais cedo. Às vezes o empecilho pode ser uma falta de motivação de oração, a igreja não quer orar. Eu me lembro de ter lido lá do Baxter, que ele descobriu que a sua igreja, isso já no século XVI, ainda no século XVI, que a sua igreja não fazia culto doméstico nem orava. E ele pregava sobre isso, ele não viu resultado algum. Então ele começou a ir de casa em casa. Então numa segunda-feira ele sentava com a família e dizia: hoje nós vamos fazer o culto doméstico. Na terça com outra. Ele foi descobrindo os empecilhos e a gente sabe pela história que foi um ministério magnífico. Descubra o que está atrapalhando, questão de... É a pregação, está precisando de mais preparo, é o trabalho de visitação, é o trabalho de oração. Que marca de qualidade nós não estamos conseguindo aqui trabalhar? A igreja está muito longe da membresia, os irmãos moram muito longe. Descubra os empecilhos. Descubra os empecilhos, trabalhe, preste atenção neles. Às vezes o modelo é errado, às vezes o modelo que nós estamos adotando não funcionou, não funciona. E então um pastor inteligente, uma liderança sensível vai sempre descobrir um caminho de tirar as barreiras. Lembra, uma árvore não está crescendo. Se ela não está crescendo, o que o lavrador faz? Ele vai buscar a ajuda do agrônomo. Ou a dona de casa, que já tem certa experiência, olha ali para o seu quintal e diz: olha, tem muita formiga, tem bicho, está faltando sol ou está pegando muito sol. Aqui na nossa casa nós temos umas plantas que o agrônomo olhou e falou: olha, tem muito sol. Esse tipo de planta de folhagem gosta de crescer debaixo de outras árvores. Ela não pode pegar muito sol. Pronto. Descobrimos o diagnóstico. Agora nós vamos plantar outras ali do ladinho para crescer e fazer um mínimo de sombra para aquelas plantas ali, para aquelas folhagens. Então é bom descobrir. Identifique os empecilhos, coloque em prática os princípios da natureza. Lembre sempre disso. A igreja é um organismo vivo. Ela é lavoura de Deus, ela é rebanho de Deus. Ela é viva. Então, coloque em prática os mecanismos da natureza. É aquilo que nós vimos, aqueles 6 princípios, né? De aproveitar, por exemplo, todas as oportunidades para descobrir uma marca, que a gente chama ali de simbiose, de adubação, de regar, né? Os efeitos múltiplos que nós vimos ali. Então, tudo aquilo ali os irmãos já viram, nós podemos trabalhar, né? Aproveitar os pontos fortes da igreja para alavancar os pontos mais fracos. Esta é a 6ª proposta, né? Escolha aí, se a igreja é forte em evangelismo, então que isso redunde em outras áreas, quem sabe de amor fraternal, uma classe de evangelismo e coisas assim. Descubra qual é o ponto forte do seu ministério e com isso alavanque outras marcas de qualidade. Faça um grupo pequeno. Eu falei aqui quando falamos de grupo pequeno. Vejam quantas marcas o grupo pequeno ajuda a crescer. Quando você tem um grupo pequeno, que pode parecer algo difícil, trabalhoso, mas você tem que capacitar a liderança, alguém tem que tocar, alguém tem que dirigir, alguém tem que pregar, alguém tem que cuidar de criança. Um grupo pequeno ajuda no amor fraternal, um grupo pequeno ajuda na evangelização. Então, de certa forma, use uma marca para atingir outras. Implante material baseado em princípios da natureza. Aqui a questão, lembra que princípios são universais. E o DNI trabalha com princípios, não com modelo.
não tenha essa pressa de olhar o que uma igreja está fazendo e copiar na sua igreja. Veja se aquilo ali se adequa à sua realidade, se aquilo é uma necessidade, se aquilo faz bem para a sua igreja. Seja inteligente, faça aí o teste para que você saiba o que a sua igreja precisa, mas você pode então usar esse material. Você não precisa usar só esse material do DNI, jamais, não é assim que funciona. O material que o DNI propõe aqui é como se fosse uma alternativa primeira, mais fácil, está aqui. Por exemplo, se você faz lá o teste e vê que o culto da sua igreja não é um culto inspirativo, é uma marca pequena, como uma igreja nossa deu aqui nos testes, então esse livro aqui vai te ajudar. Ele tem aqui 111 sugestões para o culto ser mais inspirativo, né? Ele trabalha essa questão, o despertar para um novo culto. Então, se a sua igreja falta aí desenvolvimento dos dons, então aqui nós temos as 3 cores dos dons. Então ele tem material, entra lá no site, Editora Esperança, material do DNI, e é lá que tem. Eu não faço propaganda por nenhum outro interesse, nós não ganhamos nada da editora, é que hoje a editora, ela que traduziu o material do inglês, do alemão para o português, ela que detém hoje essa marca, os livros não são caros e ela está empenhada. A Editora Esperança se entende como uma missão que ajuda no desenvolvimento da igreja, um projeto aí do mundo inteiro. E no livro aqui, esse livro maior que eu mostrei para os irmãos, que nós estamos trabalhando aqui, ele tem também, uma possibilidade de vocês irem lá no site. Ele oferece aqui uma senha que você vai ter aí no seu livro, se você tiver esse livro. Essa senha te dá acesso a um site internacional. Você vai ter praticamente todo esse material do DNI em inglês, francês, alemão e espanhol. Não tem ainda em português. Mas com um pouco de trabalho você consegue ver esse material e traduzir e trabalhar ali com a sua igreja. Mas ele está todo aqui. E você pode ter livros de outras editoras. Se você vai trabalhar liderança capacitadora, você pode trabalhar. Quer trabalhar evangelização? Tem o material da Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo. Você não precisa ficar preso a esse material, mas está aqui. Vamos dizer assim, você tem uma boa opção, uma primeira opção, a um custo até razoavelmente barato, mas você pode, com o passar do tempo, tendo outros materiais e para ter essas marcas, né? Acompanhe o progresso. Vá vibrando com cada parte que acontece. Se você implantou mais um grupo pequeno, num semestre você tinha 2, agora você tem 4, vibre com isso, comente sobre isso, cultue ao Senhor na igreja com isso, fale no domingo à noite, nós temos mais um grupo pequeno, mais um convertido, mais um trabalho, mais uma professora de criança, e acompanhe para ver se o trabalho está crescendo. E ele diz assim, depois de algum tempo, concentre-se nos novos fatores mínimos. A ideia é, no final de cada ano, outubro, novembro, faça novamente o teste. Faça novamente o teste. Aí você faz o teste, aí você diz, olha, dessas marcas aqui nós crescemos nessa. Pode ser que você esqueceu de uma. E aí ele diz, concentre-se nos novos fatores mínimos, né? Porque aí você tem ministério para a vida inteira ali. E quando um novo pastor chegar, que também conhece aí o DNI, ele continua de onde você está. Os irmãos imaginaram uma denominação onde aí, eu não diria todas, seria um sonho, mas que boa parte das igrejas trabalha com DNI. Quando você chega numa igreja, você já tem a sua experiência. Eu imagino que no futuro nós podemos ter assim um fórum DNI uma vez por ano. Aí todas as igrejas, os pastores se reúnem ali num seminário para discutir o que ele está fazendo. Como é que você faz para atingir essa marca? Como é que você fez? E trocando ideias, trocando experiências, uma linguagem boa, única. Como a denominação pode crescer, como a igreja pode crescer, um grupo de igrejas pode crescer assim. E o 10º passo é reproduza a vida. Nunca se esqueça que a igreja não é uma empresa, você não é um gerente, você não é um administrador. A igreja é um corpo vivo de Cristo, é uma lavoura, é uma árvore, é um rebanho. E o líder da igreja, ele é um pastor, um mentor espiritual, ele é um homem de Deus. Ele sabe que se Deus não agir,
ele não consegue, é por uma força de Deus, mas pelo trabalho humano. Lembre-se do primeiro versículo que estudamos, 1 Coríntios 3:6, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, né? Eu plantei a força humana, a força bruta, o trabalho, a dedicação. Não há lugar para pastor preguiçoso, para líder preguiçoso. A igreja não cresce, é preciso trabalho. É preciso colocar as mãos no arado. E depois a parceria, Apolo regou. Saber que você não pode fazer tudo sozinho. Você precisa de parceiros. O DNI eu diria que é um parceiro. Então outros pastores são parceiros, presbíteros são parceiros, outros colegas, a igreja no exercício dos seus dons. Mas o crescimento vem de Deus, demonstra aí a sua dependência total do Senhor, que se Deus não fizer a obra, você não vai fazer mais. Tá aí. Esse é o DNI, o desenvolvimento natural da igreja. Não é um modelo, é um princípio. Hoje quase 80 mil igrejas no mundo trabalham com esses princípios. Ele cresce cada vez mais. E eu digo sempre que ele só não é maior porque ele nasceu na Europa, não nasceu nos Estados Unidos. Porque o europeu ele trabalha diferente, num ritmo diferente. Mas hoje o DNI é maravilhoso. E para finalizar eu quero dizer o seguinte, suponhamos que um aluno nosso, que um pastor, tendo participado das aulas, ouvido, e ele conheceu aí o DNI, e ele chega à conclusão, eu gostei, mas eu tenho meus caminhos, eu tenho aí as minhas métodos, eu tenho um outro modelo. Eu digo que não existe nada do que você vai fazer no ministério que não caiba debaixo do DNI. O DNI é um guarda-chuva que ele sistematizou os ministérios. Então, como eu já disse anteriormente, eu acho que tem que ser só grupo pequeno. A igreja, o que faz uma igreja crescer é grupo pequeno. Eu conheço pastor nosso que só fala em grupo pequeno. E eu digo, muito jóia, muito bom, a Bíblia fala de grupo pequeno, é um fator de crescimento maravilhoso, mas não é único. Então é preciso o desenvolvimento de liderança, é preciso o desenvolvimento de amor fraternal, evangelização criativa, é preciso culto inspirativo, é preciso espiritualidade contagiante, é preciso estruturas eficazes. Então veja os colegas, os alunos, que tudo que você vai fazer, você cabe aqui. Então se você tem algo que já está sendo trabalhado há mais de 20 anos, que quase 80 mil igrejas no mundo estão conhecendo e aprovando, que tem sido fator de crescimento na nossa própria denominação, que te dá um caminho para um trabalho aí a vida inteira na igreja, que mostra para você como a sua igreja é através aí do seu perfil, que te oferece material para as diversas áreas. Então eu digo a você, se você quiser seguir um outro caminho, você pode, você tem essa liberdade, mas tenha certeza, tenha muita convicção disso. Porque às vezes você vai perder tempos aí buscando outras atividades, num ativismo acelerado, e você perde a oportunidade de algo assim tão claro, tão bom, tão límpido, parece tão certo, tão bíblico, tão cheio de vida, como é o desenvolvimento natural da igreja. Eu te incentivo a já nos próximos meses, na sua própria agenda ministerial, já no ano que vem, já começar a trabalhar isso aí, não espere, e conheça mais, incentive a sua igreja, converse com outros colegas, participe desse movimento mundial que é chamado desenvolvimento natural da igreja. Eu quero aproveitar para orar com você, terminando assim essa matéria. Foi um prazer ministrá-la e quando nós tivermos a oportunidade, quero encontrar os irmãos e conversarmos aí sobre o DNI, sobre outras áreas tão importantes do ministério. Oremos juntos. Pai querido, muito obrigado por esse tempo tão precioso que nós passamos juntos aqui, olhando para esse material do desenvolvimento natural da igreja, agradecidos pela maneira que o Senhor moveu os primeiros irmãos lá na Alemanha sobre esse ministério e como o Senhor abençoou um ministério que hoje é o maior do mundo. É o maior princípio de crescimento de igreja que existe no mundo. Nós te louvamos e pedimos que aquilo que o Senhor nos instruiu,
através dos livros, através até mesmo do professor, que aquilo que for certo, que for bom, que isso continue nos nossos corações e nas nossas mentes. Que não caia por terra. Que o Senhor nos abençoe. Abençoe cada aluno, cada pastor, cada colega, cada aluno que terá acesso a esse material no futuro, cada igreja. Que o Senhor faça uma obra maravilhosa, não só na igreja cristã evangélica, mas em todas as igrejas do Brasil e do mundo. Que as igrejas cresçam como uma árvore frondosa e frutífera e que produza outras igrejas, Pai. Que o reino de Deus cresça e que quando o Senhor voltar, que o Senhor nos encontre com as mãos no arado, que o Senhor nos encontre trabalhando e encontre o trabalho das nossas mãos produzindo frutos, assim como a Tua palavra diz. Muito fruto e fruto para a vida eterna. Muito obrigado, Deus, e continua abençoando a cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Abraço.